Investir o dinheiro da sua aposentadoria é coisa séria. E hoje eu convidei aqui o gestor do fundo, que está entre o 1% dos fundos de maior retorno do Brasil, que é o Vitor, da Suno Asset. Ele é gestor do fundo Sunoprev, que é o fundo de previdência da Suno Asset. Tudo bom, Vitor? Tudo bem. Melhor agora com esse top 25 aí, os 25 melhores fundos de previdência, entre um universo de 2.500 fundos no Brasil. Legal, Vitor. Conta um pouquinho qual que é a estratégia de investimento do Sunoprev e depois eu queria passar pelo material que você preparou a respeito da performance do fundo. A estratégia de investimento começa na Suno Research. Então, a Suno Research analisa todo o universo de cobertura, todas as ações disponíveis para que um fundo de investimento possa comprar, e a Suno Research prepara as carteiras recomendadas. O que nós da Suno Asset fazemos? Nós pegamos as teses que o time de research tem maior convicção, a gente combina esses ativos olhando a volatilidade deles para tentar fazer uma carteira com uma boa relação risco-retorno, que a volatilidade não fique tão alta, e coloca no Sunoprev ações que está disponível para o investidor público em geral. Então a gente preparou um fundo para público em geral, a inteligência começa na research, a gente faz uma combinação e essa combinação tem se mostrado vencedora com essa rentabilidade apresentada desde o começo. Não é uma foto que a gente escolheu, a data, desde que o fundo nasceu, comparado com os fundos que existiam desde que o fundo nasceu, a gente conseguiu alcançar essa marca importantíssima de top 1% do Brasil. E, Vitor, você preparou um material muito interessante para mostrar um pouco do resultado desse fundo. Explica um pouquinho essa primeira imagem que você preparou para a gente. Aqui está a distribuição da rentabilidade de todos os fundos disponíveis no Brasil que existiam no dia que a gente inaugurou o nosso. A gente pegou a rentabilidade de todo mundo daquele dia até hoje e colocou junto, né, nas faixas de rentabilidade. Então, a maioria aqui tem uma rentabilidade bastante parecida ali no meio, se acumulam ali no meio, de 16%, 17%. E a gente, o Suno Ações, está nesse ponto aqui, bastante à direita, e tem pouquíssimos fundos que renderam mais do que o Suno Ações. Olhando aqui, não deve existir 20, 25 fundos na frente de uma amostra de 2.500 e com isso o Suno XPPrev se qualifica entre o 1% de melhor retorno do Brasil desde a criação. É essa a leitura correta? Essa é a leitura correta. A gente sabe que investimentos, Thiago, só o retorno não indica tudo. Ele é um bom indicador, mas ele não indica tudo. Então, a próxima tela, ela mostra o retorno e mostra também a volatilidade. Então, a gente pode observar que o Suno Ações Prev ele teve um retorno muito interessante com a volatilidade relativamente baixa. Uma volatilidade comparada aqui com ações indexados, ações ativo, alguns balanceados. A volatilidade, então, ficou próximo desses caras, mas a rentabilidade ficou bastante à frente. Isso faz com que a gente tenha um índice que mede o retorno comparado com o risco, que é o índice Sharpe, que é aí a próxima tela. Esse gráfico mostra que a gente está entregando mais retorno para cada unidade de risco que a gente corre, comparando com a média. Então, a gente está no top 10 aqui, no top 10% da indústria de índice Sharpe. É bem importante lembrar que essa indústria de Prev tem muito fundo de renda fixa. E esse fundo de renda fixa tem uma volatilidade muito baixa. Então, quando você coloca a gente no índice Sharpe, a gente está competindo com risco-retorno com vários fundos de renda fixa que tem uma volatilidade, um risco baixinho. Então, a gente está entre os 10% maiores, sendo um fundo de ações, majoritariamente de ações. É um feito muito relevante, sobretudo na época de Ibovespa sacudindo muito. E você preparou um último slide que compara este fundo com os outros fundos da categoria. Explica um pouco mais esse gráfico que está na tela. Exatamente. Essa área cinza, a linha de baixo, é o terceiro quartil, é a turma que está um pouco abaixo da média. A parte de cima é o primeiro quartil, que está empatando com o Ibovespa, essa linha azul clara. Então, a turma de previdência, os fundos de previdência de maneira geral, estão perdendo do Ibovespa, é o que mostra esse gráfico. E a gente está descolado bastante acima, tanto do Ibovespa como dos outros fundos da indústria, sem sacudir muito ali, sem que isso implique numa volatilidade maior. E vale lembrar que esse aqui não é um trabalho isolado da Asset. Como eu disse no começo, tudo se origina no time de análise, na Suno Research, que é conhecida por suas carteiras geradoras de alfa, né? As carteiras
internacional, small caps, de valor, dividendos da Suno Research desempenham muito bem desde o início da Suno Research. É uma marca do time de análise. A gente, então, bebe dessa fonte, a gente pesca num aquário já muito bem selecionado, faz uma combinação de risco-retorno para que a combinação da carteira tenha uma combinação de volatilidade adequada ao risco, escolhe os ativos com a maior convicção dos analistas para poder montar a carteira do Sunoprev. Então aqui é uma oportunidade de mostrar para as pessoas o resultado do nosso trabalho, mas não é um trabalho só da Suno Asset, começa na Suno Research, todo o time Suno aqui voltado para gerar valor para você, acionista e cotista dos nossos fundos. E Vitor, aplicar em fundos como esse, fundos de previdência, existem alguns benefícios fiscais e de possível até blindagem patrimonial. Conta um pouquinho desses benefícios que não só o Sunoprev tem, mas outros fundos de previdência também têm. Excelente pergunta, né? Uma pessoa pode falar assim, nossa, eu já tenho o Sunofia, por que eu preciso ter o Sunoprev? Até 12% da sua renda bruta anual, imagina que você ganhe 10 mil reais por mês, dá 120 mil reais por ano. Então 12% disso, 14.400 reais, 12% da tua renda bruta anual. Se você colocar num PGBL, P de plano, ele vai abater da base de cálculo do imposto daquele ano. Então, em vez de você ser tributado em cima de 120 mil reais, você vai ser tributado em cima de cento e poucos mil reais, 14 mil reais a menos ali. Então, você deixa de pagar 27,5% em cima desses 14 mil. Vamos supor que seja 10 mil para fazer conta de cabeça aqui, R$ 2.750 que você não paga imposto naquele ano, você vai pagar o imposto quando sacar lá na frente, quando isso virar um benefício. Mas quando isso virar um benefício, você provavelmente não vai estar mais trabalhando, não vai ter sua renda de salário. A renda que começar a vir do PGBL também tem suas faixas de isenção, então a tua alíquota efetiva pode ser muito, muito baixa desses 14 mil reais. E qual a vantagem do VGBL? Se você, por exemplo, é um empreendedor, você tira já dividendos isentos, você não tem uma renda tributada, você pode usar o VGBL, que você vai conseguir chegar a uma alíquota de 10% de imposto, que renda fixa é 22,5% e vai até 15%, ação é 15%. No caso do VGBL, numa tabela regressiva, você pode descer até 10% de imposto de renda, então ele chega numa alíquota muito baixa para quem está investindo com horizonte de longo prazo, o VGBL é muito bom. Os fundos de previdência, de maneira geral, além da vantagem tributária, tem a vantagem de proteção patrimonial, né? Caso, sei lá, eventualmente, tomara que nunca aconteça com você, mas se alguém te processar, né, for indisponibilizar os seus bens, se você for gestor de alguma empresa e essa empresa tenha problemas, né, você é administrador da empresa, a empresa tem problema, vai no seu patrimônio da pessoa física, né? Vai bloquear bens e tal, já aconteceu com em ações trabalhistas, outros tipos de ações. Americanas. Se você for o diretor das lojas americanas, esses produtos eles estão fora do alcance de bloqueios de maneira geral. Você pode fazer um planejamento sucessório com o VGBL, por exemplo, bem mais organizado, sem que seguir as regras mais rígidas de inventário, por exemplo. É um dinheiro que fica liberado mais rápido. Imagina que você tenha muitos bens imobilizados. Sim. Então, às vezes, no momento do falecimento, já é uma tristeza, já é um problema para a família resolver. E, às vezes, a família não tem dinheiro para pagar o IPTU, Thiago, dos imóveis que a família tem. Então, o VGBL é uma coisa que já é destinado rapidamente para os beneficiários. É quase que uma fila VIP do inventário, né? Passa rápido. Assim. Isso, para você ter acesso a um recurso e resolver o resto do inventário. Então... Existem situações de que, às vezes, a família não tem dinheiro para pagar o imposto necessário para receber o inventário. Daí cai numa sinuca de bico aqui, né? E alguém pode falar assim, poxa, eu tomo um empréstimo. A família não está... Os bens não estão disponíveis para colocar em garantia para tomar um empréstimo. Às vezes não é um problema de 10, 20 mil reais. Às vezes é um problema grave, alto. Sim. Então, não é você pega o dinheiro no cheque especial e resolve. Não é assim. É verdade. Vitor, e quem quiser aplicar no fundo, como é que faz? Qualquer pessoa que tem conta na XP Corretora pode acessar a área de fundos de investimento, de previdência, buscar pelo nome Suno, que você vai encontrar. E aí você pode aplicar por duas modalidades, ou por PGBL ou por VGBL. A gente já falou a diferença um pouco de cada um deles, mas procure entender um pouco melhor para tomar a decisão de qual dos dois produtos se encaixa melhor na sua realidade. Você pode procurar também o seu assessor de investimentos e ele vai te dar as orientações. Caso você
não tem um assessor e queira ter o mesmo assessor que eu, vou botar aqui o link na descrição para vocês abrirem uma conta lá com o Matheus, tá bom? E você, já aplica em algum fundo de previdência? Bota aqui nos comentários que eu quero saber. Beijo grande.